Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo, vou retomar algumas discussões que nós já fizemos no canal sobre a história da saúde pública no Brasil e hoje pretendo discutir com vocês um pouco sobre as questões relativas à saúde pública no período da ditadura militar. Fiquem ligados. No dia 31 de março de 1964, o Brasil vivenciou o início de um dos períodos que talvez seja tido como um dos mais complexos da história do país. Essa data registra o começo do que passou para a história nacional como regime militar ou ditadura militar, processo que se inicia então em 1964 e que vai perdurar até a década de 1980. O pretexto para o golpe de 64 foi combater o avanço do comunismo e da corrupção e garantir a segurança nacional. Na prática, esse contexto levou a algumas medidas muito restritivas da liberdade individual. A gente pode citar, entre essas medidas, questões referentes, por exemplo, à extinção da pluralidade partidária no país, sendo que durante o período da ditadura militar, somente 2 partidos tiveram a sua vigência autorizada pelo sistema. O primeiro deles, a Arena, que era o partido representativo do Estado propriamente dito, e o MDB, que seria, nesse momento, uma dissidência, vamos dizer assim, ou então uma oposição permitida. Tá? O MDB, que depois, historicamente, passou a ser PMDB e que depois voltou a ser MDB de novo. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes no cenário político nacional, algumas figuras permanecem exatamente as mesmas e seguindo as mesmas práticas já conhecidas historicamente. Né? Um outro processo também que a gente precisa considerar e que aconteceu como uma herança da ditadura militar foi a falsa ilusão de desenvolvimento nacional. A gente precisa considerar essa questão a partir de alguns processos que aconteceram nesse momento. Né? Elementos que favoreceram essa imaginação em relação a esse desenvolvimento nacional. Primeiro, tivemos um crescimento econômico bastante acelerado nesse momento histórico, feito sem uma política econômica efetiva que permitisse garantir um crescimento sustentável. Né? O Brasil, nesse período, de fato se aproximou efetivamente dos países ricos, acabou ficando entre as 8 economias do mundo, né? Mas isso não significou, por exemplo, uma modernização efetiva das estruturas básicas da sociedade, ou seja, o que se fez foi um desenvolvimento econômico sacrificando as camadas mais pobres da população. Né? Vamos tentar assim, sintetizar a ideia dessa maneira. Né? Criou-se uma falsa ilusão de desenvolvimento nacional, orquestrada por essa política econômica de crescimento desenfreado e sem planejamento, orquestrada pela construção de grandes obras faraônicas, como é o caso da Transamazônica, e que, diga-se de passagem, também acabaram sendo incentivadas por outras questões, como é o caso do tricampeonato de futebol alcançado em 1970. Todas essas questões serviam para fazer uma propaganda nacional de que o Brasil estava crescendo, estava se desenvolvendo, estava se fortalecendo. Ou seja, essas questões todas criaram um imaginário que mostrava um país pujante. Né? E dentro desse contexto e desse imaginário foram criadas uma série de frases de efeito, como por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então a gente vivia uma política e um espaço em que aparentemente o país estava se desenvolvendo, estava crescendo, estava se fortalecendo, mas que na prática evidenciava justamente processos opostos e que denunciava um elemento de repressão política e de desrespeito aos direitos humanos que foi muito presente e muito marcante nesses anos que perduraram desde a década de 1960, especificamente 1964, até os anos 80, principalmente aí pensando 89, quando a gente tem a primeira eleição novamente, quando a gente vai ter novamente aí um cenário democrático orquestrado inicialmente pelas diretas já lá em 1984. Né? Eu não vou nem entrar aqui no caso de que a primeira eleição de direta foi indireta, porque isso é uma questão política que deixa uma grande confusão, mas voltando ao que nos interessa aqui. Né?
Então, o que nós percebemos é justamente isso, né? Nesse período de 1964 até a década de 1980, a gente tem um aviltamento, né, das questões relativas à cidadania. E saúde é uma questão relativa à cidadania, né? No que se refere especificamente ao Ministério da Saúde, o primeiro efeito do golpe militar foi a redução de verbas que seriam destinadas à saúde pública. Aliás, diga-se de passagem, essa marcha, né, redutiva, ela foi constante até o final da ditadura militar. Ou seja, o processo era, o país crescia de um lado, mas investia cada vez menos em saúde. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, quando a ditadura militar fortaleceu-se efetivamente na década de 1970, o orçamento para o Ministério da Saúde, do orçamento da União, o orçamento para o Ministério da Saúde caiu para 1,11%. Tá? Em 1961, 10 anos antes, tá, esse orçamento era de 4,57%. E para que as pessoas não pensem que eu estou tirando meus dados do nada ou falando aleatoriamente, tá aqui a minha fonte, Cláudio Bertoli Filho, História da Saúde Pública no Brasil. Aliás, eu aconselho a leitura desse texto para qualquer pessoa que queira aí compreender, né, um pouco mais sobre o assunto. É uma leitura básica e bastante elucidativa de algumas questões. Então, como eu estava dizendo, essa marcha financeira, né, decrescente para o Ministério da Saúde, ela foi uma constante durante os anos da ditadura militar. Tá? Especificamente, eu gostaria de relatar um caso que aconteceu nesse momento histórico e que também foi muito marcante, até por conta de algumas semelhanças com o tempo presente que nós estamos vivendo, principalmente o que se relaciona aí à pandemia da Covid-19. Esse período da ditadura foi o momento em que o Brasil vivenciou uma epidemia de meningite que se iniciou em 1971 e atingiu a periferia das maiores cidades do país. Entre os anos de 1971 até 1973, médicos ligados ao regime militar denunciavam como falsas todas as notícias veiculadas pelos grandes meios de comunicação sobre a disseminação dessa epidemia de meningite. Né? Quando esses médicos se pronunciavam sobre o assunto, eles faziam declarações evasivas, né, dizendo que as questões que envolviam as denúncias sobre as mortes por meningite no país eram produto da ação de agitadores ou de pessoas mal informadas. Né? Discursos evasivos ao estilo do "no dia D, da hora H, tomaremos as providências necessárias". Por isso que eu estou dizendo que qualquer semelhança com o tempo presente na história do Brasil não é mera coincidência, ainda mais quando a gente está falando de um tempo presente que efetivamente não está tão longe do que a gente tem vivenciado em termos históricos da saúde pública do país. Tá? No caso específico da ditadura militar, o que ficava evidente era que o governo estava escondendo informações. Tá? No ano de 1974, portanto, 3 anos depois que a epidemia iniciou-se, o surto de meningite havia crescido tanto no Brasil que as próprias autoridades governamentais foram obrigadas a admitir que o problema existia. Porém, elas se colocaram numa posição de comparação no sentido de dizer, olha, temos esse problema no Brasil, porém, em outros países nós também temos surtos de meningite e as pessoas lá também estão morrendo de meningite. O problema dos outros países é dos outros países. A nossa preocupação devia ser as pessoas que estavam morrendo de meningite no Brasil naquele momento. Tá? Uma outra questão importante, o governo também negou qualquer relação entre a epidemia de meningite e as condições de vida da população. Que condições de vida? Crescimento do desemprego, inflação, encarecimento do custo de vida, etc. Né? Muito semelhante com coisas que a gente tem observado no nosso cotidiano. Em dezembro de 1974, o governo federal destinou verbas específicas para a vacinação em massa, tentando com isso conter o avanço da meningite e também tentando com isso evitar o pânico que tomava conta da população. Essa campanha de vacinação perdurou de 1974 até 1977, quando a meningite foi declarada então sob controle no país. Até hoje não se sabe com precisão
o número de atingidos e o número de pessoas mortas, porque essa informação foi mantida em sigilo pela ditadura militar. Tá? Uma questão importante que vale salientar é que o discurso oficial desse período sobre a saúde preconizava que ela era uma espécie de patrimônio nacional, mas na prática se privilegiava a saúde como elemento individual e não como fenômeno coletivo. O que isso quer dizer? O dinheiro destinado para o Ministério da Saúde, o dinheiro destinado para financiar a saúde coletiva, para proteger esse patrimônio nacional que é a saúde da população, era escasso, né? Como vocês viram pelos dados que eu coloquei nesse vídeo, ele ia diminuindo anualmente ao invés de aumentar, embora a população brasileira crescesse, a verba destinada à saúde ela diminuía, e a verba que chegava era desviada para pagar por serviços prestados por hospitais particulares aos doentes pobres. Sem contar a corrupção que dentro desse país é histórica e leva também uma boa parte desse dinheiro. Tá? Uma outra parte desse montante, que já era pequeno, era destinada a campanhas de vacinação. Diante desse cenário, não sobrava muita coisa para investir em água tratada, em coleta de esgoto, entre outros elementos vitais que ajudam a prevenir doenças. A grande questão que a gente precisa observar é que, mesmo diante do cenário do desenvolvimento econômico, conforme orquestrado pela ditadura militar, pelas vozes da ditadura militar, pelos generais militares que comandaram o país, né, não houve uma alteração da situação de abandono em que se encontrava a saúde pública. Tá? O resultado disso tudo, aumento de doenças como a dengue, aumento de doenças como a malária, aumento de doenças como a meningite. Quando essas doenças se tornavam epidêmicas, o governo silenciava qualquer voz dissonante ou desviava a atenção pública através de notícias efusivas, né, festivas, como, por exemplo, as notas sobre o sucesso futebolístico do país. Então é isso, gente. Vamos pensar nesse sentido. Né? Esse final desse vídeo contém ironia, para aqueles que não entenderem. Né? Nós não temos vacina para a população, mas nós temos Copa América. Qualquer semelhança com períodos passados não é, na minha opinião, uma mera coincidência. Eu acredito, assim como Schopenhauer, que às vezes a história pode ser uma espiral cíclica em ascendência. Que isso sirva para que a gente aprenda algumas lições e principalmente para que a gente aprenda que mitos não necessariamente existem. Na verdade, o mito só é uma verdade para aquele que, nessa verdade, que não passa de uma mentira disfarçada, acredita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.